Olá, queridos colegas, professores, pedagogos, profissionais da educação de todo o nosso Amazonas, da capital e também do interior do estado que nos acompanham aqui pelo nosso canal CEPAM no YouTube e também pelas nossas redes sociais e pelos canais de TV. Sejam bem-vindos à segunda temporada do programa Formação em Pauta com CEPAM. Este é o primeiro episódio da segunda temporada. Conforme vocês escolheram e nos disseram no nosso último programa, no episódio 10 da temporada 1, esta temporada vai debater as temáticas que vocês sugeriram. Vamos iniciar falando com você, pedagogo. Preparamos 3 episódios diretamente para você, especialmente para os pedagogos. Este primeiro episódio vai tratar do papel do pedagogo no contexto da escola. É um prazer recebê-los aqui, conosco, no programa Formação em Pauta com CEPAM. Nos acompanhem, fiquem ligadinhos que este ano nós teremos 20 episódios, todos preparados com muito carinho pelo CEPAM Digital para você, nosso colega profissional da educação. Olá, colegas pedagogos. Sejam bem-vindos ao Formação em Pauta com CEPAM. Sou o professor Ednei Neves, sou pedagogo da rede. Atualmente estou como assessor pedagógico no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o DEP. Esse é o nosso episódio 1, que tem como temática o papel do pedagogo no contexto da escola. E para contribuir com esse diálogo, nós temos aqui a presença do professor Dr. Manuel Jeffres. Professor Jeffres, ele atualmente é gerente do Núcleo de Gestão Curricular, o NGC, e também temos aqui a presença da nossa convidada, a professora Rita Clay, que é pedagoga também da rede e atualmente assessora pedagógica no DEP. Então, a gente vai iniciar aqui o nosso diálogo com a fala da professora Rita, que vai trazer para nós aí a atuação do pedagogo no ensino fundamental e no ensino médio. Professora Rita. Obrigada, professor Ednei. Nós vamos iniciar esse diálogo, né? Vamos chamar esse momento assim, diálogo, né? Que é o nosso momento de conversar um pouquinho, vamos ficar um pouco mais próximo de você aí, pedagogo, e vamos iniciar essa fala com uma fala de Paulo Freire, né? Que diz que a escola, ela deve ser um lugar de trabalho, de ensino e de aprendizagem. O lugar em que a convivência permita estar continuamente se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar. Olha que coisa legal, né? O professor Ednei que está aqui, o professor Jeffres, que gostoso é quando a gente entra numa escola e você pisa e desde o portão, né, você percebe que você está em uma escola. Né? Você entra e o ambiente é pedagógico, é um ambiente que prima, né, pela aprendizagem. Você vê ali já os projetos, a escola, ela precisa ter essa cara, né? Ela precisa ter o cheiro, né, de escola. Você pisa, se ela não tivesse aquele letreiro lá na frente, você saberia que é uma escola, porque você pisa e você vê que tem aprendizado ali, é um lugar de se pensar. A escola é o resultado da interação de diversos agentes individuais. Então, nós temos aí a figura do diretor, os professores, os alunos, os servidores, os pais, né, a família. E essas relações, elas são orientadas e definidas por um sistema de expectativas estruturadas e compartilhadas. E o pedagogo, ele vem aí como essa figura, é a figura que faz essa interação entre esses agentes, né? O pedagogo, ele trabalha com todos esses agentes. É ele quem leva as informações, é ele quem muitas das vezes traduz essas informações, né? Algo que o professor queira dizer
sobre o aluno, e é o pedagogo que vai levar essa informação para a família, é o pedagogo que vai levar essa informação para o gestor escolar. Então, é essa figura que faz esse link, né, entre esses atores. A função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimento, as habilidades e os valores necessários à socialização do indivíduo, sendo necessário que propicie o domínio dos conteúdos culturais básicos, da leitura, da escrita, da ciência das artes, das letras, para que o aluno obtenha uma formação plena para o exercício da cidadania. Então, isso é algo que a própria LDB, né, nos impõe. A escola, nós temos essa responsabilidade, né? Que cidadão que nós iremos entregar para a sociedade lá fora? Todo o nosso trabalho, o trabalho pedagógico e o fazer do pedagogo na escola, ele precisa ter esse objetivo em mente, né? As nossas práticas pedagógicas, os projetos, tudo o que acontece dentro da escola precisa estar voltado para essa necessidade de formar um cidadão para que ele chegue lá fora, esse aluno que passou pela escola, ele possa sair da escola e conviver lá fora, consciente, né, do seu papel, dos seus direitos e dos seus deveres. As constantes mudanças no mundo contemporâneo, na era tecnológica, na cultura e no aspecto social, representam um grande desafio para os educadores. Nós, dentro da escola, os pedagogos, sabemos quão trabalhoso é, né, fazer com que os instrumentos tecnológicos que aí se impõem, as mídias sociais, nós sabemos que nós precisamos trazer isso para perto dos nossos professores. Às vezes nós temos que fazer um trabalho de convencimento, né, do professor para que ele possa utilizar essas ferramentas a seu favor. Nós não conseguimos mais lutar contra esses instrumentos, né? Não temos mais como colocar eles de fora, nós temos que usá-los como aliados para o fazer pedagógico. E isso vai trazer um desenvolvimento para o nosso aluno e também facilita o nosso trabalho, que é levar a aprendizagem ao aluno. O pedagogo, dentro dessa perspectiva, torna-se um elemento-chave para as práticas pedagógicas e na organização dessas práticas, consequentemente na efetivação das propostas curriculares. Então, é o pedagogo quem vai fazer esse trabalho de cuidar para que o currículo, as propostas da rede, né, elas estejam em cada projeto, em cada ação que a escola esteja pensando, né? Tudo que nós formos fazer precisa estar em consonância, né, com o nosso currículo e com os documentos que regem a nossa rede. É o pedagogo, então, que auxilia o professor a fazer as devidas articulações curriculares, considerando suas áreas específicas de conhecimento, considerando os alunos com quem trabalha, a realidade sociocultural em que a escola se situa e os demais aspectos das relações pedagógicas e interpessoais que se desenvolvem na sala de aula e na escola. Então, quando nós fazemos esse trabalho de pensar as ações pedagógicas, sempre olhando o currículo, não há como nós deixarmos de lado o fato de que essa escola ela está inserida em uma sociedade, né, em uma comunidade específica, que ela não tem a mesma identidade de outra. Por exemplo, um aluno que é de um bairro como Alvorada, uma escola que está situada na Alvorada, ela tem características diferentes de uma escola que está no Parque 10 ou em outro bairro ou qualquer outra cidade no interior do estado. Então, quando nós formos pensar no nosso planejamento, os projetos a serem desenvolvidos na escola, eles precisam ter a cara da comunidade, até porque isso vai fazer com que tenha um sentido para o aluno, né? O aluno vai se sentir motivado e envolvido com tudo que acontecer na escola se ele conseguir se enxergar naquilo. Então, sempre quando nós estivermos pensando e planejando algo para a escola,
que tenhamos isso em mente. Precisa ter a cara do aluno, precisa ter a cara da comunidade, precisa fazer sentido para ele. Nós vamos falar agora, então, sobre as 3 dimensões que caracterizam a especificidade da ação do pedagogo na escola. A dimensão política, primeiramente, né? Que é quando, juntamente com o diretor escolar e os professores, o pedagogo planeja as ações, as metas a serem desenvolvidas e alcançadas pela escola, juntamente com o acompanhamento da família e da comunidade. Nós temos a dimensão pedagógica, que é através das realizações de ações para melhorar o ensino-aprendizagem, ações de planejamento, de orientação, de acompanhamento, da execução, da avaliação realizadas em conjunto dos professores e os pedagogos. E nós temos a última dimensão, que é a dimensão administrativa, com a contribuição, a articulação e a organização para desenvolver as ações planejadas no sentido de integrar os professores, alunos e a família. Esses foram os pontos que nós trouxemos para conversar com vocês e, a partir de agora, nós vamos aprofundar um pouco falando do ensino médio. Obrigado, professora Rita. Eu costumo dizer que o pedagogo ele é o pilar, né? Ele é o pilar do fazer pedagógico, né? Seja nessa questão mais do processo de ensino-aprendizagem, seja ele tendo esse olhar no acompanhamento dos projetos, né? Então, eu costumo considerar o pedagogo, eu enquanto pedagogo, que ele é o pilar, né, do fazer pedagógico na escola. O professor Manuel Jefferson agora vai trazer uma contribuição para nós no que diz respeito à implementação do novo ensino médio, né, e a contribuição do pedagogo que atua nesse segmento. Professor. Olá, é uma satisfação enorme estar participando aqui da formação em pauta, né? Sabemos que esse diálogo ele é importante e necessário, né, para todos os pedagogos que estão nos assistindo nesse momento. E agora nós vamos dialogar sobre alguns pontos importantes que perpassam sobre o novo ensino médio. Vamos começar sobre a Lei 13.415, que nós sabemos que ela foi uma lei que ela foi já implementada, já tem um tempo, mas é interessante a gente destacar nesse momento, você, pedagogo, é importante levar essa informação sempre de uma maneira bem clara, de uma maneira bem importante, para junto com os professores, na questão dos diálogos, né, com a equipe gestora. Por quê? Porque esses são pontos importantes que nós iniciamos como secretaria, né, daqui do Estado, tanto capital quanto interior, e ela veio para somar, veio para fazer algumas mudanças significativas e positivas para a nossa rede. Então, a Lei 13.415, ela alterou, né, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, né, e ela trouxe também algumas mudanças significativas para o ensino médio. E, além disso, ela estabeleceu a ampliação gradual da carga horária. Esse é um ponto importante que a gente fala com relação a essa lei, que ela trouxe algumas alterações. Nós já estamos passando pela implementação. Você, pedagogo, né, os colegas que estão nos assistindo, você está observando que nós já tivemos a implementação da primeira etapa, a primeira série, com certeza, né? Esse foi um ponto importante. Estamos agora na segunda e o ano que vem para a terceira. É importante a gente destacar isso agora, porque nós sabemos que o pedagogo ele tem um papel fundamental de levar essa informação, por exemplo, para a escola, para os professores. É uma parte fundamental, como a professora Rita Clay colocou, né, que é pedagoga e atua na nossa rede, e nós também sabemos que esse é um ponto muito importante, porque ele que vai levar essas informações. Apesar de que, alguns momentos, alguns professores já leram o material, já estão sabendo, mas é o pedagogo que leva, ele que vai fundamentar, ele que vai destacar os pontos importantes ali naquele momento, por exemplo, em uma jornada pedagógica. Então, essas alterações é sempre interessante a gente destacar, né? Desde da Lei 13.415, que trouxe essas alterações.
Além disso, nós também temos algumas contribuições de grande importância, que é justamente a questão da implementação, que essa lei ela implantou um novo currículo. E esse currículo ele está organizado por uma parte comum, que nós chamamos de Formação Geral Básica, FGB, com uma carga horária de 1.800 horas. Além disso, o nosso currículo também ele tem uma parte flexível, o que nós chamamos de itinerários formativos, que ele vai ter uma carga horária de 1.200 horas. Um dos pontos importantes para destacar aqui é o seguinte: nós, você pedagogo, nós como secretaria, nós atuantes na questão do departamento de políticas e você também, claro, pedagogo, é importante a gente saber e sempre enfatizar na escola, enfatizar com os nossos gestores, com os nossos professores, a questão do currículo, porque ele tem essa divisão, mas ele é um currículo único. Ele só tem a parte da formação geral básica e a parte dos itinerários formativos. Cada uma delas tem uma carga horária específica, mas, no geral, ele é um currículo único. Ele compõe apenas uma parte da formação geral e uma parte flexível, que é esse que é o momento que a gente deve enfatizar e fortalecer para os nossos professores. Ele não é um currículo separado, tá bom? Ele é um currículo único, compõe apenas duas partes, ok? Além dessa mudança que a gente destacou do currículo, da carga horária e dessas particularidades especificamente, nós também temos que, além disso, ele oportunizou o desenvolvimento das competências gerais da educação básica, relacionadas a cada área do conhecimento, e trouxe um forte estímulo à interdisciplinaridade. É importante a gente destacar aqui nesse momento que quando ele destaca as competências gerais, é interessante a gente sempre lembrar que cada área do conhecimento ela tem as suas competências gerais e também trouxe as suas habilidades específicas. Cada área, por exemplo, como a área de linguagens e suas tecnologias, a área de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e de ciências humanas e sociais aplicadas. É importante destacar que, com relação a essa mudança, além disso, nós temos as competências, que ela é norteada pelas competências gerais da área e as competências específicas. Só ressaltando que nós também temos as competências gerais da BNCC, mas aqui, em se tratando da Lei 13.415, é que ela trouxe esse norte para nós fortalecermos no nosso âmbito escolar. Nós temos também as mudanças que trouxe, justamente com ela, alguns objetivos de tornar esse ensino médio mais significativo e de forma mais positiva. Nós podemos destacar que o ensino médio ele está agora mais atrativo e também mais adequado, com certeza, permeando, claro, as necessidades dos estudantes, preparando-os para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Esse ponto ele é de fundamental importância a gente destacar, porque justamente ele trouxe uma mudança. E essa mudança ela foi uma mudança significativa, porque agora nós temos uma parte onde nós conseguimos dar voz aos nossos estudantes, nós conseguimos ter esse diálogo com a comunidade escolar e você, pedagogo, nós como corpo pedagógico, nós temos essa opção agora de levar as informações, de também coletar as informações do que é interessante para aquele momento, o que o estudante está pensando sobre esse novo currículo, essa parte flexível, e também você, pedagogo, no caso das reuniões com os professores em uma jornada pedagógica. O que os professores estão pensando sobre, a questão da parte flexível, está adequada? Precisa de algumas melhorias? Quais são os pontos de atenção que a gente tem que levar? Então, esse que é um dos papéis que nós classificamos como um papel importante do pedagogo. É ele atuar também nesse momento, não somente de passar as informações, mas também de se preocupar com a escola, se preocupar com os nossos professores, com os estudantes, como a professora Rita Clay colocou no início da sua fala, é uma parte de fundamental importância. É um diálogo que nós estabelecemos. E nós acreditamos que, a partir desses momentos que o diálogo é pré-estabelecido, nós levamos os pontos positivos, destacamos as informações importantes, isso vem a somar, a nossa escola fica com
um plus a mais, né, com as informações adequadas, porque, como eu destaquei, o pedagogo é que vai levar esses pontos importantes. Então, você, pedagogo, quando estiver conversando com os nossos professores, é importante você sempre destacar essas mudanças, a questão da carga horária, a questão também dos itinerários formativos, que justamente teve uma transposição, né, na questão dessas mudanças. Nós temos também os itinerários formativos, que eles são divididos em alguns blocos específicos, né? Com certeza é importante você destacar também que, além disso, nós temos professores que eles vão atuar nas unidades curriculares comuns, nós temos professores que vão também trabalhar nas unidades de aprofundamento, nas unidades eletivas, e essas informações, elas se sentem mais fortalecidas quando parte do pedagogo, né? Ali no momento do seu diálogo com os professores, com a comunidade, com a escola e com o corpo gestor, com certeza. Nós também temos em destaque um dos pontos importantes que traz essa implementação do novo ensino médio, que é justamente isso que eu acabei de destacar, que o pedagogo ele tem um papel fundamental como articulador e colaborador da construção e organização da implementação do novo ensino médio na escola. Então, você, pedagogo, neste momento, você pode ter a certeza e a convicção de que você vai levar esse papel, essa transformação, essa informação sobre o novo ensino médio, porque às vezes um corpo docente ele tem aquelas informações, ele sabe como é que vai ser a mudança, mas aí na hora da reunião é você que vai levar esse ponto-chave, né? Os documentos oficiais, que vai fazer a apresentação dos documentos que vão ser os norteadores, por exemplo, em um bimestre ou em um semestre ali naquela escola. Então, nós acreditamos que essa parte do novo ensino médio, ela também trouxe, claro, várias mudanças, mas nós temos o total apoio de todos os pedagogos, porque eles vêm justamente para atuar, para somar com a escola, para somar também com as suas coordenadorias, né, seja ela distrital ou regional, e com todos o nosso corpo docente, que se nós conseguirmos agir dessa maneira, levando essas informações positivas para nossas escolas, com certeza nós teremos um diferencial, né, em cada escola, seja em diferentes coordenadorias, seja na capital ou no interior. O interessante é que você, pedagogo, leve esses pontos positivos para que ocorra uma mudança significativa cada vez mais ao longo de cada bimestre. E esse foi um dos primeiros pontos importantes que nós destacamos aqui no nosso diálogo, né? E agora eu passo a palavra para o nosso mediador, que vai dar continuidade à nossa programação. Professor Jeffries, trazendo aí a contribuição do pedagogo nesse processo de implementação do novo ensino médio. Professora Rita Clay, como eu falei na minha fala, né, eu costumo dizer que o pedagogo ele é o pilar, né, o pilar ali do fazer pedagógico. Qual estratégia pode ser utilizada pelo pedagogo para a melhoria do fazer pedagógico na escola? Que estratégia ele pode utilizar ali para ele fazer um trabalho ali pedagógico de excelência? Essa pergunta é muito importante e nós sabemos que quem é pedagogo, né, nós não temos uma receita pronta, né, mas eu quero dar um exemplo de algo que funcionou para mim na minha atuação na escola. Eu lembro que lá no meu comecinho, né, eu iniciei o meu trabalho aqui na secretaria como pedagoga de uma escola de tempo integral. E quem é pedagogo de tempo integral sabe que as demandas são bem pesadas. Então, ali naquele meu início, eu fui tentando fazer de tudo, né, porque a gente fazia tudo o tempo inteiro e teve um momento que eu me senti afogada dentro das minhas atribuições e eu tive a ajuda de uma assessora pedagógica da coordenadoria. Olha como é importante, né, essa nossa aproximação com a coordenadoria. E aí ela me orientou e falou assim, olha, você precisa definir dias para fazer certos trabalhos. Por exemplo, eu fiquei 5 dias da semana atendendo os pais, porque era Fundamental 1, então você sabe que no Fundamental 1
a família está presente ali. Então, todo o tempo eu atendia pais, 24 horas eu atendia pais, todo o meu tempo era atendendo pais. E aí ela falou para mim, não, divida a sua semana. Segunda, quarta e sexta você faz atendimento dos pais e na terça e na quinta você separa. Nessa terça eu vou fazer a análise dos planos. Então, eu fazia o planejamento da minha semana, assim como o professor faz o planejamento da semana dele, de como ele vai entrar na sala de aula, quais os conteúdos vão ser ministrados, toda semana eu preparava, então, o meu planejamento. Então, na segunda, na quarta e na sexta eu atendia os pais, na terça eu já deixava ali, hoje eu vou fazer a análise das avaliações, hoje eu vou olhar os planejamentos, então, isso melhorou muito a minha dinâmica, né? E eu comecei a poder fazer muito, muito mais outros trabalhos, porque você sabe que o pedagogo também, ele é o responsável pelo todo o processo do ensino-aprendizagem, desde o planejamento até a execução. Então, o pedagogo ele tem que saber se tudo aquilo que foi pensado realmente chegou lá no aluno, se foi executado. Então, para isso, eu preciso entrar na sala, eu preciso estar acompanhando o que está sendo feito, né? E, a partir dessa dica que eu ganhei da minha assessora pedagógica, as coisas começaram a melhorar muito. Eu me senti muito mais segura, inclusive, nas coisas que eu fazia. Então, essa aí, acredito que seja uma boa dica. Eu espero que também você que está aí nos assistindo possa funcionar para você, né? Separe os dias para você fazer os trabalhos que o pedagogo precisa fazer e eu acredito que isso pode melhorar um pouquinho. Dentre tantas outras coisas, né? Que você pode pensar para melhorar aí a sua dinâmica. Seria basicamente, professora, a construção de uma agenda de trabalho pedagógico. Uma agenda Podemos própria, definir um assim, planejamento da sua semana. E aí você coloca todas as suas atividades, né? De maneira a contemplar tudo que você precisa fazer. E não porque se a gente deixar, a gente fica afogado em uma coisa só. não, né? Focar apenas em uma demanda. Em uma demanda. Dividir as tarefas, porque aí você se sente muito mais contemplado, né, do que você tem que fazer. Isso mesmo. Professor Jefferson, o senhor falou um pouquinho aí da contribuição do pedagogo, do papel dele ali, no que diz respeito ao novo ensino médio, desse pedagogo que atua diretamente ali no ensino médio. Qual seria especificamente assim a contribuição desse pedagogo para a implementação do novo ensino médio, né? A gente tendo aí fazendo uma como é que eu posso colocar, uma analogia aí já do processo de implementação que já ocorreu. Sim, sim. Com relação a essa pergunta, ela é bem pertinente, né? A gente sabe que isso é algo importante, o pedagogo ele vai atuar, né, de uma maneira íntegra, né, ali nesse momento. E aí eu já gostaria de aproveitar o gancho também, como a professora, a pedagoga Rita Clay trouxe, né, algo importante da questão de separar o tempo, construir uma agenda. Isso é que é legal, né? Para você, pedagogo, justamente ter aquele momento também de específico, não só dos atendimentos, mas a questão do separar a agenda, mas também para a leitura, para a apropriação dos materiais, a questão do novo ensino médio, que a gente comentou um pouquinho, né? Nós temos também algumas referências, alguns pontos importantes, né? Algumas leituras também da implementação da nossa proposta curricular e pedagógica, né? Então, seria interessante que você, pedagogo, também reservasse um tempinho, né, para você fazer a leitura, para se apropriar desse material, para você repassar para os nossos professores. Porque, como eu coloquei na nossa fala, aqui nesse nosso episódio 1, né, o pedagogo ele tem esse papel fundamental. É um papel importante que ele vai levar essa informação para o professor, na verdade não só para o professor, mas para a escola. Então, com relação ao novo ensino médio, que nós já estamos na segunda fase de implementação, é interessante, é muito importante que o pedagogo ele dê uma lida nos documentos, né? Todos os documentos oficiais, eles já estão disponíveis na plataforma do Saber Mais, né? Estão disponíveis também na plataforma do CEPAM, né? Com relação a proposta pedagógica, algumas orientações pedagógicas também específicas para cada material. Então, todos esses documentos eles já estão disponíveis. E é interessante
que você, pedagogo, tenha esse momento de apropriação do material justamente para você levar para a escola as suas contribuições, né? Algo importante, algo fundamentado e algo que vem trazendo justamente essas mudanças, né? Que são a questão de você levar o algo novo, o algo diferencial e o algo que venha para somar, não só ali na sala de aula, mas com toda a escola e a comunidade escolar. Obrigado, professor Jeffries. Quero agradecer desde já pela presença de você, da professora Rita Clay, nesse primeiro episódio do Formação em Pauta com CEPAM, que tem como temática o papel do pedagogo no contexto da escola. Dando continuidade ao nosso episódio de hoje, do Formação em Pauta com CEPAM, recebemos aqui mais 2 convidados para contribuir com esse diálogo. Professora doutora Rosa Eulália, atualmente assessora pedagógica da coordenação da educação de jovens e adultos. Bem-vinda, professora. Professor pedagogo, na verdade, professor Paulo Roberto, assessor pedagógico da coordenação do campo. A professora Rosa Eulália vai trazer para nós aí uma contribuição do pedagogo que atua especificamente na educação de jovens e adultos, né, professora? É sempre um prazer estar aqui com vocês, meus queridos pedagogos, pedagogas que estão na capital, no interior. A gente se sente muito privilegiada de estar com vocês nessa caminhada pedagógica. E hoje a Formação em Pauta traz para nós aí o nosso contexto, o nosso fazer pedagógico, que é muito nosso, aonde nós sabemos essa caminhada, como fazemos. Então nós vamos refletir um pouco sobre esse nosso fazer. E eu digo a vocês, quando nós estamos na educação de jovens e adultos, aí a gente não pode deixar de trazer, não é, uma razão maior, que é a pedagogia freiriana. E a gente começa a refletir, trazendo que a educação ela é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Olha aqui para nós. Aí eu quero tirar um destaque para a gente trazer a questão da coragem de ser pedagogo, dessa caminhada, a analisar a nossa realidade. Estar à frente nas nossas escolas é saber fazer essa análise e uma análise crítica do nosso fazer. Como é que nós estamos hoje na liderança, dentro, não é, das nossas escolas e aonde quer que nós estejamos, seja na capital, seja no interior, esse nosso trabalho é um trabalho de líder, estar à frente, não é, da gestão pedagógica. E também a gente traz aí algumas reflexões, né? Então eu trago aqui para a gente pensar um pouco que ações nós, pedagogos, desenvolvemos na nossa prática pedagógica que vão influenciar a organização do trabalho pedagógico. Isso é uma questão para a gente aí delineando todo o nosso percurso do nosso trabalho. Ora, se eu tenho essa ação que vai ser desenvolvida, vai ter uma consequência, e que essa consequência deve ser a redução da evasão e, claro, o sucesso, né, dos nossos estudantes. E aqui eu falo, né, para a EJA, mas eu penso que nós, pedagogos, nós temos uma formação muito mais abrangente. Mas hoje, em particular, na EJA, nossos estudantes, que têm, não é, a sua diversidade, as suas inferências, as suas histórias, as suas narrativas. Então, é para este, não é, hoje, estudante, é que a gente faz, não é, essas reflexões. E aí também a gente traz uma outra questão, a juvenilização. Como é que nós hoje enfrentamos os jovens, não é, nas nossas salas de educação de jovens e adultos? Para dizer a vocês também que nessa trajetória aí, a prática curricular, não é, a gente entende como esse currículo que é experienciado, é vivido, e vai sendo ele interpretado e analisado a partir das atividades que vão sendo planejadas. Eis aí o nosso destaque enquanto pedagogos. Os documentos oficiais da nossa secretaria que vão sendo oferecidos nesse primeiro caminho, a gente precisa ter um olhar significativo. A gente precisa ressignificar esses documentos para as nossas realidades, para a nossa realidade específica de cada unidade escolar,
trazendo essa comunidade para que essa prática curricular ela tenha essas experiências e possa ser analisado e interpretado a partir dessas questões que são pautadas no cotidiano da escola. Ora, se eu tenho essa percepção, e aí eu chamo outra atenção para a gente refletir sobre isso, essa organização do meu trabalho, aonde eu vou estar com os estudantes na escola, na sala de aula, porque isso é o nosso fazer. Eu não posso estar no meu gabinete ou no espaço, mas eu tenho que estar com os estudantes, na sala dos professores, na sala de aula. E aí, quando eu passo nesse processo de conhecimento ou de observação, ou mesmo do diagnóstico das nossas turmas, eu vou conhecer quem são os nossos estudantes, as suas histórias, os seus sonhos, as suas narrativas, os seus projetos, os seus estilos de aprendizagem, como é que nós podemos, juntos, alcançar esses resultados ou o sucesso mesmo da aprendizagem. Processos, eles são idas e vindas, processos, eles são administrados, eles são dentro de uma caminhada pedagógica. Então, quando eu falo em processo, eu quero destacar aqui que eu não estou falando de algo que está pronto, acabado. A gente vai na nossa caminhada, na nossa trajetória. Um outro contexto que também é interessante a gente refletir, da prática pedagógica, que essa ação ela vai empreender a uma direção. E aqui eu tenho um caminho para a gente pautar as práticas educativas, que elas vão estar sendo com uma prática social. Ora, se eu tenho essa direção para esse caminho das práticas educativas, eu vou para uma prática social emancipatória, onde eu tenho autonomia, onde eu vou gestar, junto com os meus pares, professores, toda a direção, os nossos estudantes, para que a gente possa produzir o quê? Conhecimento pedagógico. Os nossos estudantes, eles trazem consigo as suas experiências, as suas narrativas, eles têm a sua identidade. Então, nós vamos estar aí habilitando esse conhecimento científico, esse conhecimento pedagógico. Eis a nossa grande diferença na liderança de ser pedagogos. E aí eu também compartilho com vocês um pensar do professor Carlos Libânio, quando ele diz assim, o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias. E aí eu faço um destaque dessa prática educativa, As várias instâncias, nós estamos na escola a partir dos grêmios, a associação de pais e mestres, nós estamos dentro dos processos de ensino e aprendizagem, nós estamos dentro dessa formação social, histórica dos nossos estudantes também. Então, quando ele diz das várias instâncias, é em todas as atividades. E as atividades que são programadas nas nossas unidades escolares, as nossas atividades cívicas, as nossas atividades do currículo, um currículo vivo, um currículo que traz essas experiências, a gente precisa ter essa atuação. E também um outro destaque que eu faço, dos pedagogos dentro da educação de jovens e adultos, essa compreensão. Nós somos articuladores, nós somos, dentro dessa articulação do trabalho pedagógico, do fazer pedagógico, ao mesmo tempo que eu articulo essas atividades, esse currículo, que é um currículo formalizado, mas é um currículo também experienciado pelas narrativas, é também uma mediação que eu faço. Eu preciso mediar esses nossos encontros. Os encontros também nas nossas escolas, eles trazem, porque nós somos diferentes, o conflito. Então, nós, enquanto pedagogos, nós vamos mediar, ser articuladores e mediadores. Mediadores do sucesso, mediadores de conflito, mediadores de liderança, dentro desse aspecto, para o processo de ensino e aprendizagem. Aí a gente destaca essa questão central. O processo de ensino e aprendizagem é esse o nosso diferencial. Nós precisamos habilitar hoje, dentro dos nossos espaços, pensar nas competências e habilidades. O que ele já sabe, mas o que eu vou, com esses processos de aprendizagem, possibilitar esse ganho
para que ele possa obter sucesso, os nossos estudantes. E aí, dentro do nosso planejamento, que é a questão, né, de extrema significado para nós, planejar essa prática, né? Como é que a gente vai alcançar? E aí vocês também já, pedagogos, gestores, e aí a gente traduz todos, né, a equipe escolar que está conosco também. Quais são esses propósitos? Como é que a gente vai definir esses nossos objetivos? Primeiro, aí eu faço um destaque, a gente precisa selecionar e organizar os conteúdos que são mais significativos. Nós, na educação de jovens e adultos, nós trabalhamos na semestralidade. Então, eu tenho que traduzir esses objetos de conhecimento aonde eu vou estar trabalhando com a essencialidade. Olha que interessante. O que não pode faltar no meu planejamento, dentro do planejamento de ensino, do planejamento da sala de aula, do meu planejamento vivenciado, do cotidiano. Então, eu preciso trazer essas questões que elas traduzem esse nosso fazer. A gente precisa estar organizando esses nossos projetos que acontecem na escola, e aí a gente precisa dar prioridade. O que é essencial, o que não pode faltar? A partir daí que eu seleciono, eu vou ter, é claro, né, esses procedimentos e os recursos que eu vou utilizar para que aconteça de uma maneira, e aí eu vou utilizar aqui uma eficiência de aprendizado, porque é para isso que a gente planeja. Nós planejamos para essa prática curricular aconteça, o currículo em si, o currículo formal, mas para que ela aconteça, eu preciso também organizar todos esses processos, os recursos, a metodologia, eu preciso estar acompanhando também a avaliação. Ora, eu inicio um processo, esse processo ele precisa ter uma autoavaliação. Eu não posso fazer, não é, sem avaliar. Então, é um processo de ação, reflexão e ação, para que a gente possa proporcionar aí uma segurança aos nossos professores, evitando, e aí, meus queridos pedagogos, o improviso, não é? De improvisar ou trazer algo que a gente não planejou. Pode ser até que aconteça uma vez, a gente planejou uma atividade na quadra, mas tem uma manhã chuvosa, não deu certo, aí eu vou criar um ambiente que não era o primeiro do meu planejamento para propiciar aí um ambiente que eu possa realizar o meu projeto, o meu planejamento, mas aconteceu. Foi o fenômeno na natureza. Então, mas a gente precisa evitar aí, não é, os improvisos. Mas uma questão também que eu gostaria de trazer para vocês, sempre está num processo de criatividade, de estar junto com os nossos professores, de estar junto, né, com o nosso gestor, cooperando. Nós trabalhamos num processo de interação. Se o meu trabalho de pedagoga, na unidade escolar, na minha escola, está dando certo, o sucesso não é só meu, é nosso. Então, a gente precisa ter essa interação. A gente precisa compartilhar aí os nossos saberes. É por isso que nós estamos na escola, é por isso que nós somos líderes na nossa escola, porque compartilhando esses saberes, a gente consegue cada vez mais, né, estar no processo da coletividade. E trabalhar na coletividade, a gente tem a participação, a colaboração, a interação. E aí eu não só estou com a comunidade educativa, mas eu estou com a comunidade também que está no entorno da escola. Olha que interessante. Então, o planejamento ele vai acontecendo dentro do ambiente da escola, mas ele vai ultrapassar esses muros. E é esse o grau de intencionalidade nosso, enquanto pedagogas e pedagogos, que nós temos a intenção maior, é não ficar num processo apenas da escola. A nossa escola ela é viva, ela é ativa, ela é da comunidade. Uma escola, quando ela tem um sucesso, ela é um sucesso de todos. É o sucesso nosso, da secretaria, é o sucesso dos professores, é o sucesso da gestão escolar. Então, a gente precisa estar organizando aí
para que esse planejamento ele possa ter um destaque. Gostaria de chamar também a atenção de vocês para um planejamento nosso interdisciplinar. Eu acho bem interessante que a gente precisa organizar também esse planejamento de uma forma integrada, de uma forma conjunta, dialogando com as outras áreas do conhecimento. Quanto mais eu dialogo com as áreas, mais eu tenho possibilidade de dar sentido e significado para os conteúdos que são, os objetos de conteúdos que são específicos, mas eu vou estar também transitando ou no processo de interdisciplinaridade e até de transdisciplinar, quando eu vou dialogar com as outras áreas. Isso é interessante a gente trazer numa perspectiva que ela vai atender numa mediação global. Então, para nós que estamos na educação de jovens e adultos, a gente sugere que nós possamos estar no planejamento interdisciplinar. E aí sim, a gente consegue sair, não é, de um contexto disciplinar e vamos para o diálogo com as demais áreas, que aí a gente consegue se perceber dentro de um contexto e aí de uma diversidade, não é, dos nossos estudantes. Porque se o meu planejamento ele é interdisciplinar, eu também vou estar numa diversidade onde eu vou atender, não é, uma realidade intercultural. Ora, quem está na minha sala de aula? Quem são esses nossos estudantes que estão na educação de jovens e adultos? E aí eu tenho, não é, os vários estudantes que são a juventude, que são os idosos, que são pessoas que já estão retornando à escola, que têm, não é, as suas histórias de vida, têm as suas narrativas, têm a sua identidade, então eles já sabem o que eles querem. Quando eu tenho a possibilidade de estar dentro dessa diversidade, perceber os nossos estudantes com todo o seu contexto intercultural, nossa, a gente vai estar, não é, agregando cada vez mais essas competências e valores, princípios que eles já estão, não é, com eles já traduzem nessa construção desse processo formativo. Então, nós precisamos aí estar habilitando, não é, essa organização desses processos para que ele possa se assumir, não se assumir de uma maneira isolada, mas se assumir enquanto cidadão, se assumir dentro de uma consciência crítica, participativa, coletiva na sociedade. Esse é o nosso grande diferencial enquanto pedagogos quando nós pensamos no planejamento. E quando também a gente pode pensar aqui, trazendo muito mais para as nossas questões, o planejamento da EJA. Aí a gente está em regime semestral, nós já realizamos o nosso planejamento, nós temos o período para a gente realizar esse nosso planejamento, nós temos as datas que elas estão no nosso calendário escolar, nós vamos utilizar o organizador curricular do primeiro e segundo segmento. Esse documento é norteador, eu preciso, no dia do nosso planejamento ou no cotidiano das nossas práticas, ter esse documento em mãos para que a gente possa articular. E no terceiro segmento, ensino médio, também eu vou utilizar um outro documento, que é o nosso referencial curricular do ensino médio, e para que a gente possa elaborar, e eu sempre digo a vocês, com sucesso aí do nosso trabalho, para que a gente possa estar aí alinhando, né, toda a nossa formação para obter aí o sucesso. Desejo aí, não é, um excelente trabalho para nós e continuamos aí em contato com vocês. É sempre um prazer a gente estarmos juntos aqui na Formação em Pauta. Passo a palavra agora ao nosso mediador, professor Ednei. Professora Rosa trouxe aí a contribuição, né, focando aí no planejamento, né, professora? Que o planejamento ele é o ponto de partida. Sim, a gente costuma considerar o planejamento como o ponto de partida de toda ação pedagógica que vai ocorrer ali no contexto da escola. Agora eu vou passar a palavra para o professor Paulo, que vai trazer uma contribuição aí dos pedagogos que atuam na educação do campo. Professor Paulo. Bom, quero
externar aqui minha felicidade de poder ter esse contato com nossos pedagogas, né? Eu me chamo Paulo Souza, sou assessor pedagógico da coordenação da educação do campo, né? Trabalhamos com 53 escolas estaduais do campo em 28 municípios do estado do Amazonas, né? E o pedagogo da educação do campo, né? Na educação do campo, tal qual os pedagogos em todas as outras modalidades, nas escolas estaduais urbanas, né? Ele é um profissional que tem como objetivo, né, apoiar o trabalho pedagógico, ocupar um espaço, né, na organização da escola. Esse espaço de organização, né, ele vai articular. Foi bem falado pela professora Rosa antes. O pedagogo, é um articulador, é um condutor, é um mediador. Ele tem um papel importantíssimo na escola, de ser esse fio condutor, de levar o trabalho, de colaborar, né? Então, dentro desse trabalho dele na escola, né, no interior da escola, é uma presença fundamental, né, na organização das práticas pedagógicas e, consequentemente, na efetivação das propostas. Quer dizer, ele é o mediador no processo de ensino-aprendizagem, de forma a garantir a consistência das ações pedagógicas e administrativas, porque ele faz essa interface entre o pedagógico e o administrativo. Ele está fazendo essa ligação, sendo esse elo de ligação, sendo essa figura muito importante dentro da escola. Ele tem um papel importantíssimo. O papel do pedagogo cada vez mais tem sido importante na construção de um novo paradigma de educação, de novos paradigmas de educação, né? Já o pedagogo no campo, né, na escola do campo, ele tem, esse profissional tem sido importante para quê? Para trabalhar a questão da motivação dos alunos. Esses alunos do campo, eles têm uma necessidade de trabalhar, seja na lavoura, na pesca, atividades de extrativismo, né, dentro desse contexto do campo amazônico, que é variado, é bastante variado o campo do estado do Amazonas, né, e se torna um desafio manter esses alunos no ambiente escolar. Realmente é um desafio, porque muitos desses alunos chegam, às vezes, cansados na escola, ou nem conseguem chegar na escola, porque nós temos os períodos das colheitas, nós temos os períodos sazonais de cheia de rio, de seca, que dificultam realmente a chegada desse aluno e tiram um pouco da motivação. E o pedagogo tem mais esse papel de trabalhar essa questão motivacional, de fazer com que esse aluno não perca a vontade e o interesse de estar na escola, né? No que se relaciona à prática pedagógica nas escolas do campo, o que acontece? A educação do campo tem um vínculo, né, com a matriz pedagógica do trabalho e da cultura, né? Ela nasce colada ao trabalho e à cultura do campo. Não pode perder isso no projeto. A leitura dos processos produtivos, dos processos culturais, formadores dos sujeitos que vivem no e do campo, é tarefa fundamental da construção do projeto político e pedagógico da educação do campo. Isso é muito importante. A escola tem que trazer em seu projeto político-pedagógico essa identidade, a identidade do campo. Durante muito tempo, o olhar da escola foi muito urbano, tem sido urbano, e a ideia é mudar esse foco, trazer para a escola se identificar na sua realidade, a realidade do campo. Campo, águas e floresta, que é a realidade do estado do Amazonas. Certo? Então, é importante trazer essa identidade para dentro da escola. A escola não está isolada na comunidade em que ela faz parte. Como a professora Rosa falou, esses alunos trazem histórias de vida, né? Trazem conhecimentos que são repassados pelos familiares, conhecimentos culturais e tudo mais, que precisam ser tratados dentro da escola, nessa prática pedagógica. Então, o que acontece? Na educação do campo, é preciso considerar a diversidade contida nos espaços rurais, contemplando no currículo escolar as características de cada local, bem como saberes ali presentes, né?
já, como diz, a Lei da Diretriz de Base, que é a nossa Lei 9394, 96, ela traz isso no artigo 28. O que ela aponta no artigo 28? No artigo 28, ela diz que, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, aí coloca, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Número 2, uma organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo da agricultura e condições climáticas. E número 3, adequação à natureza do trabalho da zona rural. Quer dizer, todo esse trabalho tem que ser voltado a essas peculiaridades. As peculiaridades daquela comunidade. A escola está dentro de uma comunidade. É a comunidade que pode trabalhar com extrativismo, ou pode viver da pesca, ou pode viver da agricultura, ou da pecuária. Mas aquilo ali tem que estar presente no contexto, no dia a dia da escola. Por quê? A escola tem que realmente pertencer à comunidade, fazer parte da vida daquela comunidade. Devolver para a comunidade os alunos preparados para que eles possam ajudar no desenvolvimento daquela comunidade, seja desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural. É importante isso, que os alunos saibam que o que ele está aprendendo ali dentro da escola vai servir para a vida dele, para o dia a dia, não só para a vida dele, mas, consequentemente, para a vida das suas famílias, né? Então, segundo Saviani, né, o pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, né, organizando o processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade, pois a palavra pedagogia traz sempre ressonâncias metodológicas, isto é, de caminho através do qual se chega a determinado lugar. Aliás, isso está presente na etimologia da palavra, né? Pedagogo, que é o condutor, quem conduz, quem leva por um caminho, né? Então, é importante, o pedagogo realmente tem essa importância de ser esse fio condutor no trabalho, né? Trazer a ideia de que a escola tem que ter uma identidade. A escola não pode ser genérica. A escola precisa ter identidade própria, precisa ter uma cara própria. E o pedagogo tem, sim, essa função de levar a escola, conduzir a escola, juntamente com todo o corpo que ali faz parte, nesse trabalho. Tem a função de orientar os professores, por mais que sejam disciplinas que até ele não tem o conhecimento, mas ele tem um conhecimento metodológico de como o professor pode levar naquela disciplina aos alunos, né? De como ele pode trabalhar aquela disciplina dentro do contexto da realidade em que aqueles alunos estão, a realidade da vida daqueles alunos. E casar os conhecimentos científicos com os conhecimentos tradicionais das comunidades. Não perder de vista isso. Na educação do campo, precisa haver essa simbiose entre esses conhecimentos científicos e os conhecimentos do dia a dia da vida que aquela comunidade tem e repassa geração por geração, durante décadas, até mesmo séculos. Então, esse trabalho do pedagogo tem cada vez mais sido crucial nesse novo entendimento de escola, desse entendimento que a educação do campo tem, sim, que ser vista como campo, no campo, do campo, não uma extensão de uma escola urbana, mas sim uma escola que tem características próprias, peculiaridades e que atenda realmente os interesses da comunidade, os interesses dos alunos. E aí sim, teremos realmente uma escola do campo, para o campo e no campo. Não só uma escola que passa conhecimentos gerais, mas conhecimentos específicos acerca da vida daquelas pessoas, acerca do dia a dia daquelas pessoas. Então, isso é importante demais. Professor Paulo.
trazendo aí sua contribuição sobre a educação do campo. Professora Rosa, a EJA, né, como bem a senhora pontuou, ela tem as suas particularidades, né, isso vai... Agora eu tenho uma pergunta aqui para a senhora, né? Observando aí sua fala, a gente tem uma pergunta aqui. Quais são os desafios educacionais que o pedagogo ele enfrenta no contexto da organização do trabalho pedagógico na EJA? Quais são os desafios, né? Pela EJA ter essa especificidade, atender a um público específico, né? Como bem a senhora colocou. Eu agradeço essa pergunta, Ednei, porque é isso mesmo. E gostei também da gente tratar como desafios, né? Porque nós, que somos pedagogos, os desafios eles são constantes, né? A gente traduz isso no nosso cotidiano, né? Desde o atendimento, né? Quando a gente chega na escola, abre aí os portões, as portas da escola, nós já estamos aí no cumprimento do nosso trabalho. Mas veja, os desafios é justamente atender esta proposta curricular, para que esta proposta ela esteja ativa, presente, para que a gente possa responder ao currículo dentro das diretrizes curriculares. A gente precisa estar atento para essas questões, são desafios. O projeto político-pedagógico da escola ele precisa estar dentro dessa interconexão com a proposta e a nossa própria organização do nosso trabalho. É interessante que tenhamos também, nessa organização desse trabalho, né, a organização dos nossos projetos que nós vamos estar desenvolvendo junto com a comunidade. São desafios que a gente precisa estar atento. Uma outra questão que eu penso que é elementar também, a gente trazer, não é, o fortalecimento da nossa comunidade educativa, junto com a nossa secretaria, junto com os nossos assessores pedagógicos, junto com a nossa coordenadoria, para que a gente possa, sim, né, ter esse alinhamento, ter essas discussões. E hoje é um dia também para a gente repensar dentro das nossas atuações. Eu preciso ter a avaliação do meu trabalho. Esse é um desafio nosso do pedagogo. Eu realizo uma ação, eu vou refletir desta ação, mas eu vou fazer novamente, mas a partir de uma avaliação, de uma autoavaliação. Eis aí essas questões que eu vejo que são pertinentes a gente ter aí no nosso cotidiano pedagógico, na nossa prática, não é, pedagógica, para que a gente possa ter esse sucesso. Eu sempre gosto muito de dizer a vocês, a gente já tem conversado, não é, em outros debates, né, e eu gosto muito de estar com os pedagogos quando a gente pode dizer assim, o sucesso de quem? De todos que estão conosco, da comunidade, dos nossos estudantes, da nossa secretaria também, que isso a gente precisa estar sempre nessa trilha aí de trabalho. Então, eu agradeço a participação aí, Ednei, e da sua pergunta também, que é bem pertinente ao nosso trabalho. Obrigado, professora Rosa. Professor Paulo, qual seria ou qual aspecto pedagógico carece de maior atenção na educação do campo? Ou precisa ter uma maior atenção? Bom, Ednei, agradeço também a pergunta. Eu acho que são aspectos, né? Bom, dentre eles, a questão da identidade, né? Que o pedagogo tem que trabalhar a escola, essa identidade do campo na escola. Mas, para isso, o pedagogo tem que focar também, além do aspecto pedagógico, nos estudos dos marcos legais, das leis, das resoluções que regem, das leis. É importante, o pedagogo tem que conhecer as leis, tem que conhecer resoluções, tem que conhecer decretos. Tudo isso faz parte desse espaço que ele vai abrir de discussão com relação à questão da identidade da escola do campo. Precisa ser trabalhada a escola do campo como realmente tem que ser, voltada àquela realidade, né? Temos um caminho longo de anos trabalhando uma realidade voltada à questão urbana, a educação de forma urbana. Nós temos que virar essa chave e fazer caminhar esse processo que leve à construção dessa identidade do campo.
E eu tenho fé, eu tenho certeza que nossos pedagogos vão propiciar essa mudança de paradigma e fazer realmente uma educação do campo e no campo. Obrigado, professor Paulo. Então, a gente agradece, professor Paulo, pela sua presença, professora Rosa, por ter contribuído aqui com o nosso diálogo de formação em pauta com a temática O papel do pedagogo no contexto da escola. Obrigada. Obrigado. Dando continuidade ao nosso episódio de hoje, estamos recebendo mais 2 convidados aqui. Ao meu lado, o professor José Farias, pedagogo da Gerência de Educação Escolar Indígena, e a professora Valentina Justina, assessora pedagógica da Gerência de Educação Especial. O professor Farias vai trazer uma contribuição em relação ao papel do pedagogo na educação escolar indígena, né, professor? À vontade, professor. Perfeito, é um prazer estar aqui contribuindo com a educação escolar indígena. E quando a gente fala sobre essa educação escolar, nos remete, né, aos princípios, como a educação foi posta aos povos indígenas. A partir, claro que, da colonização. As ordens religiosas, quando se instalaram no Brasil, eles trouxeram um método civilizatório. Até a década de 70, né, nós tivemos aí a possibilidade de presenciar, no contexto histórico, o movimento indígena se levantando, trazendo suas falas, suas contribuições pertinentes a não só a educação, né, como a presença dos povos indígenas no contexto do Brasil. E a educação, né, junto com a nossa Constituição Federal, ela trouxe esses aspectos, né, assegurado aos povos indígenas, ter seus direitos, princípios educacionais respeitados, amparados, também em outras legislações que foram aí trabalhadas a partir da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, vieram resoluções, pareceres e tantos outros documentos que nos levaram, né, dentro dos outros documentos também da nossa legislação, que é da educação, né, que hoje temos a BNCC, né, dentro da LDB, e todos esses parâmetros, né, que nós temos para fomentar a educação. E foi justamente essa escola, pensada pelos povos indígenas, que nos norteou a desenvolver esses trabalhos, né? Hoje, a educação escolar indígena objetiva o respeito à educação intercultural, valorizando os conhecimentos tradicionais e revitalizando a memória histórica, além de possibilitar o acesso ao conhecimento científico universal e as aptidões que permitam as condições de igualdade na vida da comunidade nacional e internacional. Então, a partir do momento que o indígena toma as suas rédeas, né, sai daquela questão de tutela imposta pela educação dos colonizadores, e até meados, né, dos anos 70, a gente começa a trazer para dentro da escola, dentro da educação escolar, esses aspectos da vivência dos povos indígenas. A sua cultura, a língua, que faz parte da cultura, os seus conhecimentos tradicionais, que depois vão se somar às ciências universais. E é importante que o professor trabalhe dentro do seu contexto escolar esses aspectos, e o pedagogo ele vem nesse sentido, de nortear o professor, nortear todo o corpo escolar, porque na educação escolar indígena há a participação de todos, pais de alunos, os lideranças, caciques, a própria parte de gestão da escola, né? Quando se tem um pedagogo na escola, quando se tem um gestor, dentro das características de especificidades, é importante que se possa desenvolver essas relações de culturas. Então, o pedagogo, ele é um ser, é um profissional que ele tem que estar atento ao que diz respeito à legislação. Como vimos, a partir da Constituição Federal, uma gama de situações foram postas, foram trabalhadas
para desenvolver a educação escolar indígena, e o pedagogo ele precisa traçar metas, objetivos que favoreçam essa inserção desses direitos no espaço escolar. Isso conforme a realidade da cultura do povo que está ali em questão. A gente não pode trabalhar, claro, uma forma padronizada, né, enraizada, dentro de um contexto de educação escolar para os povos indígenas do estado do Amazonas. Dentro dessas especificidades, o pedagogo ele precisa trazer no que cerne a legislação e desenvolver as propostas curriculares que ali estão para aquele povo. O pedagogo ele vem, então, auxiliar, né, de forma eficiente o corpo docente da escola, né, os professores. De acordo com o desenvolvimento do seu trabalho, a gente pode salientar algumas funções. Vamos ver aí as funções do pedagogo nesse contexto. Implementar, planejar, acompanhar a qualidade e o desenvolvimento do ensino, organizando métodos de ensino inovadores. Identificar áreas com resultados fracos, enfrentando com medidas apropriadas para sanar tais problemas. Orientar os estudantes utilizando-se de métodos psicológicos e pedagógicos. Organizar o processo de aplicação do currículo pela sua equipe escolar. Então, o pedagogo ele possui essa responsabilidade social, política, e trazer todos essa gama, né, o aspecto próprio daquela comunidade para desenvolver esse trabalho que é não só a escolarização, né, mas contextualizar tudo que se tem em nível nacional e mundial das ciências, dos saberes, e para que o professor e que o aluno se encontre dentro desse contexto. A educação escolar indígena no estado do Amazonas, ela traz aspectos dentro da grade curricular pertinentes à própria cultura daquele povo. Então, é a função do pedagogo fazer essa relação das ciências universais com os saberes tradicionais, trazer toda a comunidade escolar para desenvolver uma educação que possa inserir o educando, o educador, dentro desse processo e que não fique algo imposto, né, vamos dizer assim, como foi trabalhado com os jesuítas lá no início da colonização, para assim inserir o indígena dentro de um contexto social diferente da vivência dele. Mas sim, hoje a escola tem o objetivo de trazer para os povos indígenas esses conhecimentos, essa interatividade com a sociedade nacional e internacional, respeitando a sua cultura, os seus saberes. E quando o pedagogo ele tem essa possibilidade de conhecer a vivência do povo que está ali em questão, naquela comunidade, naquela aldeia, e trazer todo o seu conhecimento que ele traz dentro da legislação brasileira, dentro das metodologias pedagógicas que ele se preparou para desenvolver, ele vai ter, com certeza, um desempenho que vai favorecer o aprendizado dos alunos e o desenvolvimento dos professores que ali estão naquela comunidade. Então, professor Farias, o pedagogo que atua na educação escolar indígena, ele tem que ter esse conhecimento do contexto histórico, né, em que a escola ali está inserida, e também do contexto legal, em termos de legislação. A gente vê como importante também essas questões, né? Tanto do contexto histórico como do contexto legal. Professora Valentina, agora a gente gostaria da sua contribuição, tá bom? No que diz respeito ao pedagogo que atua na educação especial, né? Ou também nas escolas que atendem, né, essa demanda. O pedagogo na educação especial, na atualidade, né, o pedagogo e a educação especial não se restringe especificamente a uma escola que vai atender somente alunos públicos da educação especial.
os alunos públicos da educação especial, após alguns marcos regulatórios e leis, eles estão inseridos na escola regular, na escola comum, com alunos que não fazem parte desse público, né? Então, esse pedagogo, ele vai ajudar o professor, a comunidade escolar, né, a promover ações formativas dentro desse espaço que viabilizem a reflexão, né, dessa prática educativa frente à importância da inclusão desses estudantes, sejam crianças, adolescentes, jovens ou adultos, né? A educação, de um modo geral, ela é desafiadora. E a educação especial, inclusiva, ela é um pouco mais, porque você tem dentro de uma sala de aula, de uma escola, diferentes realidades sociais, culturais e também tempos de aprendizagem diferentes. Então, o pedagogo ele vai vir com essa função dentro do espaço escolar inclusivo. Ele vai ajudar o professor na sua formação continuada, a buscar metodologias que vão favorecer a aprendizagem significativa desse estudante e, o principal, a ajudar a escola a cumprir o seu papel, a sua função social, né? Qual é a sua função social? Desenvolver a cidadania desses alunos público da educação especial, né? O pedagogo ele vem nesse auxílio de pesquisa, seleção de estratégias, ele vem para contribuir com a aprendizagem, como eu falei, significativa desses alunos. Ele também vai auxiliar as famílias e os professores no sentido de encontrar formas, né, de trabalhar os conteúdos curriculares, né, com essas crianças de maneira que o tempo pedagógico de cada uma seja respeitada, tá bom? Ele assessora os docentes responsáveis pelos alunos também quanto ao preenchimento da ficha de avaliação pedagógica inicial do aluno da educação especial. Isso especificamente aqui na rede estadual de ensino, tá? Na rede estadual de ensino, da SEDUC, quando o pedagogo, juntamente com o professor, ele vê indícios de que um aluno possa ser público da educação especial, esse documento que norteia esse atendimento, ele é preenchido com a comunidade escolar, juntamente com os pais, e encaminhado para que esse aluno faça uma avaliação multiprofissional na escola de atendimento específico Maiara Redma. Ela é uma questão pedagógica, não é clínica, e a partir daí são dados encaminhamentos pedagógicos para que se encontrem melhores estratégias de ensino-aprendizagem para esse aluno. Então, professora Valentina, a educação especial, ela atende aí todos os segmentos. Sim, todos os segmentos. Da educação infantil até a educação escolar indígena, passando aí ensino fundamental, ensino médio. Sim, o senhor está certo. Porque não há... Na rede nós ainda temos 4 escolas especializadas. Entretanto, todas as outras elas são inclusivas, no sentido de que esse aluno ele está ali, ele faz parte, ele não está separado dos outros, ele tem tantas condições educacionais quanto os outros, busca-se a equidade, tá, de aprendizagem, claro, respeitando o tempo de cada um e suas especificidades. Seja também esse aluno público da educação especial ou não, o pedagogo ele vem com esse papel, tá, na educação especial. Professor Farias, a gente falou um pouco, né, sobre essa especificidade da educação escolar indígena. Como é que o pedagogo pode contribuir na construção do currículo escolar da educação escolar indígena? Perfeito. A educação escolar indígena ela tem os aspectos bem tradicionais, alinhados às ciências universais. Nós temos a BNCC, onde nós trabalhamos ali os objetos de conhecimentos, os saberes universais, e aí o pedagogo ele vai dentro dessa gama de conhecimentos desenvolver junto à comunidade escolar os saberes tradicionais inseridos nesse currículo. Então o professor ele traz os seus, vamos dizer assim, saberes que constam na base nacional, na BNCC. O professor ele precisa também ter essa relação com os sábios da comunidade,
aqueles que detêm o conhecimento tradicional, milenar, trazer, contextualizar esses conhecimentos a partir do que nós temos aí, do que ele vai trabalhar com os alunos, e o pedagogo, para a construção desse currículo, porque cada escola atende um povo diferente, uma etnia diferente, então ela precisa ter um seu currículo próprio para desenvolver junto àquele alunado, aquelas pessoas que estão ali naquela comunidade. E isso para que ele alinhe os conhecimentos tradicionais com os conhecimentos universais, ele chega com essa interatividade, fazer essa relação entre professores, dentro de cada um da sua área de conhecimento, os comunitários, trazendo seus saberes tradicionais, e o pedagogo, nesse papel, ele vai sistematizar, junto com o corpo escolar, esses conhecimentos para criar, na estrutura curricular da escola, que vai ser trabalhado ali dentro de cada etapa escolar, o que é pertinente para o que a comunidade achar pertinente a se desenvolver dentro da educação escolar. Então, a educação indígena, ela traz os seus saberes tradicionais para a estrutura curricular que vem da BNCC, e não que vá criar novos objetos de conhecimentos, porque o professor ele já tem uma gama de situações ali para se trabalhar no ano letivo, mas ele vai alinhar os conhecimentos, o que ele já tem tradicionalmente ali, que ele já desenvolve, já trabalha, junto com o que ele vai fazer o contraponto dos conhecimentos tradicionais. Ele vai se ver, o professor vai se ver, o aluno vai se ver, a cultura da escola, daquele alunado, das pessoas que estão ali participando, vão estar presentes. A professora aqui falou do PPP, O PPP da escola, ele precisa, o Projeto Político Pedagógico, precisa trazer essas informações para que siga a escola, dentro da educação escolar, ela siga aqueles parâmetros, a grade curricular, que ali for estruturada, ela vai ser trabalhada independente do professor que chegar para trabalhar ali, ou do pedagogo, ou do gestor que for desenvolver aquilo ali. Então, o pedagogo ele tem essa função, dentro dessa estrutura do currículo, de mediar, trazer os seus conhecimentos. Por isso é importante que eu falei aqui da questão do conhecimento da legislação, do conhecimento da estrutura de uma organização curricular, de uma organização de estrutura mesmo do ensino, e ele, dentro desses parâmetros, ele vai fazer o seu trabalho com êxito, e essa relação e inter-relação do alunado, dos professores, da comunidade, e essa construção, sendo uma construção coletiva, ela vai ser abraçada por todos e não vai ser algo imposto, não vai ser uma grade curricular, mas ela vai ser um norte, uma orientação, para que a partir dali você desenvolva os conhecimentos que estão ali propostos para se trabalhar dentro da educação escolar, e para que o aluno, independente dele continuar na sua comunidade, ou se ele vai sair da sua comunidade para ter até uma experiência profissional dentro do estado ou até fora, internacionalmente, ele possa vislumbrar todos esses conhecimentos que ele adquiriu ali e desenvolver, porque a escola ela vai preparar o aluno, e o aluno ele vai, a partir daquilo que ele absorveu na escola, ele vai, dentro da sua prática, desenvolver. O pedagogo também, o pedagogo, na formação que ele teve, de toda a vivência, estudos e conhecimentos que ele adquiriu na sua formação, quando ele começar a prática, a desenvolver dentro de uma comunidade indígena, aí é que ele vai começar a contextualizar suas teorias e a prática. O importante é que, alinhando o conhecimento teórico e a prática, e a vivência do dia a dia, os pedagogos aí indígenas que estão começando aí agora o trabalho profissional, é assim mesmo, é o chão de escola, é a prática profissional que vai desenvolver. A educação
ela é um processo. Você não vai formar e chegar na escola, vou colocar tudo que eu conheci aqui. Você vai adaptando e todos os conhecimentos que você vai trazer, você vai desenvolver, e daqui a uns 5, 10 anos de atuação profissional, você vai se perceber diferente, né? E o que você conseguiu desenvolver dentro da escola, se você conseguir conquistar o seu corpo de professores, de alunados e a própria comunidade, você vai perceber que o trabalho que você desenvolveu e o aluno que vai estar ali formando, né, daqui a uns anos, você vai perceber que foi ali uma semente plantada e o desenvolvimento do seu trabalho foi reconhecido, não pessoalmente, né, mas reconhecido no sentido de que você conseguiu frutificar uma educação escolar que você ali iniciou. Então, o pedagogo, professor Farias, ele atua na educação escolar indígena como um articulador, um mediador e um colaborador, porque ele também participa dessa construção. Né? Sim. Obrigado, professor Farias. Professora Valentina, em relação à educação especial, quais intervenções podem ser feitas pelo pedagogo ao identificar um aluno que seja público da educação especial? Ednei, só retomando o que o professor falou, interessante a questão do PPP, né? É muito importante que a proposta da escola, a proposta escolar, ela seja inclusiva. E obrigada, né, professor, ter colocado isso, porque o pedagogo também, nessa educação inclusiva, educação especial inclusiva, ele tem também esse papel de colocar junto com os professores e a comunidade escolar que esse é um documento democrático e coletivo. Essa proposta, esse desafio da educação inclusiva tem que estar na proposta escolar, tá? Retomando a questão das intervenções, né? Nós enquanto pedagogos e professores, né, nós não temos o conhecimento clínico das especificidades dos alunos públicos da educação especial. Entretanto, no dia a dia escolar, né, na nossa prática educativa, porque o pedagogo também é um professor, né, nós conseguimos identificar algumas singularidades e o que pode ser feito, né? Chamar essa família para a escola, conversar, sensibilizar e ajudar esses pais, né, esses responsáveis, a buscarem serviços de saúde para que esse aluno tenha suas terapias, faça as suas atividades extraescolares para que ele possa ter o desenvolvimento integral, né? Não só o cognitivo, né? Motor, psicológico. É isso que o pedagogo, juntamente sempre com os professores que estão ali no chão da escola, podem fazer ou identificar. Essas são as intervenções, porque são questões pedagógicas, não clínicas. Como eu falei anteriormente da ficha, né? Que tem na nossa rede, essa ficha ela é preenchida juntamente com os familiares, com quem é responsável por essa criança, com o professor, o pedagogo, e ela é encaminhada para a Gerência de Atendimento Educacional Especial, a GAE, né, onde ela é analisada pelos assessores e a partir do que é visto ali, esse aluno pode ser encaminhado para uma avaliação multiprofissional de caráter pedagógico, assim como também nós pedagogos vamos visualizar se esse aluno é acompanhado clinicamente, se toma medicação, e a partir daí a rede pode conversar com o setor de saúde para que esse aluno tenha seus acompanhamentos, né? Conversar no sentido de quê? Em sensibilizar esses responsáveis para que eles busquem os tratamentos adequados para os filhos. Então, professora, seria basicamente o primeiro passo fazer essa tratativa juntamente com a família. Sim. O primeiro passo seria família. Essa tratativa com a família. Isso. Ver se o aluno faz algum acompanhamento, se ele já tem ali alguma especificidade. Porque todas as modalidades, né, a escola em si, né, ela tem que conversar com a comunidade, com os familiares, com quem está ali nos espaços vicinais dessa criança, porque o aluno, né, seja criança, adulto, adolescente, público da educação especial, ele não é só o que está ali na escola, ele tem toda uma rede por trás e em volta, e é muito importante essa integração, escola, família, né, e que também a questão da saúde,
que não é competência da educação, mas faz parte do desenvolvimento do aluno público da educação especial, também seja apontada, elencada, até mesmo para que a escola conheça as singularidades daquele estudante. Obrigado, professora Valentina. Agradecemos a todos os pedagogos da capital, do interior. Esse foi o nosso Formação em Pauta, episódio 1, que teve como temática o papel do pedagogo no contexto da escola.